Olá, sexto ano! Então, essa nossa aula de número 23, ela é composta de duas etapas. A primeira etapa, então, eu expliquei para vocês bem certinho sobre o segundo ciclo avaliativo. E a segunda parte dessa aula do número 23, eu vou estar corrigindo os exercícios de revisão. Os exercícios que foram enviados para vocês via WhatsApp e no sistema Delta, tá? Por que a prof vai estar corrigindo? Como são exercícios de revisão para avaliação, vocês têm que ler o exercício com bastante atenção, tirar os dados do exercício e responder qual que é a alternativa correta. A prova de vocês, ela vai ser bem parecida nesse sistema, tá? É de múltipla escolha, vocês vão estar desenvolvendo a avaliação, lendo, desenvolvendo e marcando qual que é a alternativa correta. Lembrando, a nossa P1, ela acontece no dia 14. O que vai cair? Capítulo 10, frações equivalentes. Capítulo 11, circunferência e círculo. O que vocês têm que frisar aqui na circunferência e círculo? Qual que é o conteúdo que você tem que dar uma olhadinha? Principalmente a diferença entre os dois. E lembrando da circunferência, né? Aquela aula que nós temos o raio, tem o arco, e o raio representa 2 vezes o diâmetro, enfim. Esse capítulo 11 vocês têm que dar uma olhadinha no próprio material de vocês, tá? Adição, subtração, multiplicação e divisão de fração. Tem esses exercícios aqui e os demais que nós fizemos durante os chat, ok? Então, nosso exercício número 1 fala do seguinte. Ao realizar uma pesquisa com 1.200 alunos de uma escola do ensino fundamental, constatou-se que apenas 360 alunos haviam lido pelo menos um livro no último ano. Dos alunos que não leram nenhum livro, 1/3 eram meninas. Desta forma, a quantidade de meninos que não leu nenhum livro foi de... Então, o que o exercício trouxe para a gente? O total de alunos da escola, trouxe o total de alunos que leram um livro no último ano e trouxe o total de meninas e está pedindo o número de meninos. Então, tem que tomar um cuidado. Essa número 1, então, a resposta correta vai ser a letra A. Então, aqui o prof vai explicar o porquê que é a letra A. Ó, resposta certa, letra A. Total de alunos que nós temos, 1.200 alunos. Nós temos que descontar os 360. Por quê? Os 360 são aqueles que leram pelo menos um livro. Então, fazendo 1.200 menos 360, sobrou 840. Desses 840 são os que não leram nenhum livro. Então, o que a gente sabe? Dos 840 que não leram um livro, 1/3 eram as meninas. O que você tem que fazer, então? Encontrar quanto que é 1/3 de 840. É uma multiplicação de fração com o número inteiro. O de cima vezes o de cima, embaixo do 840, como se fosse ter o número 1, né? Multiplicando aqui e resolvendo, você está fazendo o quê? 840 dividido por 3. Aí você encontrou quanto que é 1/3 desse valor. Deu 800. Aqui 280. O quê? Meninas. Só que o exercício está pedindo meninos. Então, o que você tem que fazer? Se 280 são as meninas, num total de 840, fazendo a conta de menos, 840 menos 280, e descobrimos o valor dos meninos que não leram. Então, por isso que a resposta correta ficou a letra A. Exercício número 2 da revisão. Em uma escola existem 35 turmas, uma escola grande. Cada uma dessas tem, em média, 26 alunos, sendo que 3/5 destes são meninas. Qual o número de meninos que estudam nessa escola? Então, novamente, o que você tem que fazer? A resposta certa do exercício número 2 vai ser a letra A. Vou explicar o porquê. Primeiro passo, você tem que fazer o quê? Pegar as 35 turmas e multiplicar por 26. Por que por 26? São 26 alunos em cada turma. Quando você fizer essa multiplicação, você vai encontrar 910 alunos. Então, no total, tem 910 alunos. Desses 910, 3/5 são meninas. Então, você precisa descobrir quanto que é 3/5 de 910 para descobrir o número de meninas. Depois, você vai fazer uma conta de subtração para descobrir o número de meninos, que é o que o exercício está pedindo.
Então, novamente aqui, você tem uma fração que você vai multiplicar por um número inteiro. E embaixo do 910 não tem nada, é como se fosse ter o número 1 aqui. Então, você faz 3 vezes 910, 1 vezes 5, vai te dar o valor. Depois você divide o de cima pelo de baixo, chegando em 546 meninas. Como o exercício quer saber o número de meninos, 910 menos 546, chegamos em 364 meninos que estudam nessa escola. Por isso que a resposta correta é a letra A. Exercício de número 3. Estão dentro de um ônibus 35 passageiros. Admita que não entrou mais ninguém nesse ônibus e que 3/7 do total de passageiros desceram. Então, nós temos 35 no total dentro do ônibus que entraram nele. Aí, depois de um certo tempo, a gente sabe que 3/7 desceram. A pergunta é, o número de passageiros que permaneceu no veículo, que ficou dentro do ônibus, é igual ao quê? Então a resposta correta é a letra B. Por que é a letra B? Então, o primeiro passo aqui tem que fazer o quê? Calcular quanto que representa 3/7 de 35, que são a informação que o exercício trouxe para a gente dos passageiros que desceram. Então, 3/7 vezes 35, novamente, aqui embaixo do 35 como se fosse ter o número 1, uma multiplicação de fração por um número inteiro, de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. Depois você simplifica ou divide, vê o que fica mais fácil, vai chegar em 15. Aqui também poderia ter feito assim, ó. Tu tem 35 aqui e o 7 aqui. Pegar 35 e dividir por 7 vai dar 5. 3 vezes 5, 15. Também poderia, tá? Existem outras maneiras de estar resolvendo. Por simplificação primeiro. É um processo. Então, esses 15 aqui representam o quê? Representam os alunos que... os passageiros que desceram. Estou falando em aluno sempre aqui, né? 2 exercícios com aluno, vai chegar aqui e confundir com aluno de novo. Então, esses 15 aqui representam o número de passageiros que desceram. E a pergunta é, os que permaneceram no veículo, o veículo aqui, o nosso ônibus, quantos ficaram? Então, você tem que fazer o quê? Pegar o total, que é 35, menos os que desceram. Nós vamos chegar no 20. Então, 20 passageiros permaneceram no veículo. A resposta correta do número 3 é a letra B. Exercício número 4. João, Heitor e Davi foram convidados a uma festa de aniversário de 15 anos e decidiram se juntar para comprar um presente. O presente escolhido custou R$350. João pagou 3/7 do valor total. Heitor pagou 3/5 do restante. E Davi pagou o valor que restou. Aí a pergunta, o valor pago por Davi foi? Então eu quero saber quanto que Davi pagou por esse presente. Então a resposta correta desse exercício é a letra D. Por que é a letra D? Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte, pegar o valor total do presente, que é R$350, e nós vamos descobrir quanto que João pagou, que é 3/7. Fazendo a continha aqui, de novo, um número inteiro e uma fração, fazendo o cálculo, número de cima vezes o de cima, de baixo, depois dividindo, você vai chegar em R$150. Ou seja, 150 é o valor que João pagou. Daí fala-se o seguinte no exercício, que Heitor pagou 3/5 do restante. Então, o restante, depois que João pagou a parte dele, sobrou quanto? R$200. Então, você vai fazer agora 3/5 de 200. O que nós temos que fazer? De novo, a mesma multiplicação de uma fração por um número inteiro. Fazendo o cálculo aqui, chegou em 120. Se alguém tem alguma dificuldade para resolver essa parte aqui, aí durante o chat a prof explica para vocês bem certinho, tá? Tem várias maneiras, tem um jeito mais rápido de estar resolvendo essa partezinha aqui. Daí durante o chat, se ficou dúvida ainda, vocês me peçam que a prof vai estar retomando. Então, encontramos o valor de João. João pagou R$150. Heitor pagou 120. E fala que Davi pagou o restante. O que eu tenho que... Como é que eu vou encontrar esse restante? Então, eu vou fazer 350, que é o total do presente, menos o valor que João pagou, menos o valor que o Heitor pagou. Ou seja, chegou em 80. 80 é o valor que sobrou para o Davi pagar. Exercício número 5.
Leia as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. Se 12 dentre 48 alunos de uma turma estão gripados, ou seja, de 48 alunos eu tenho 12 que estão doentes, então com gripe. Aí fala assim, então mais de 1/3 da turma está com essa enfermidade? Estou perguntando aqui, é uma afirmativa, mas será que esses 12 representam mais ou menos do que 1/3 da turma? O que é 1/3 primeiro, gente? A gente vai ter que fazer o quê? Pegar 48 e dividir por 3. Se a gente pegar 48 e dividir por 3, você vai chegar em 16. Tá? 16 alunos seria o equivalente a 1/3 de 48. O exercício está falando assim. Se 12 estão doentes, então mais de 1/3 da turma está com gripado? Não, gente, né? 12, o número 12 é menos do que 1/3 do 48, porque 1/3 de 48 é 16. Então a primeira aqui ela é falsa. Segundo item, o resultado da subtração 321. Então você vai ter que fazer lá 321 menos 199. Se você efetuar a subtração, você vai chegar em 122. Está falando ali que se essa subtração é maior que 103, perfeito, é certo isso, porque deu 122, 122 é maior do que 103. Aí tem as alternativas, então, nesse exercício 5, a resposta correta é a letra C. A afirmativa 2 é verdadeira e a primeira é falsa. Eu justifiquei para vocês por que ela é falsa. Então, aqui tem uma explicação para quem não conseguiu acompanhar o que a prof colocou. Ó, a primeira é falsa porque se a gente calcular 1/3 de 48, vai dar 16 alunos. Os que estão doentes são 12. 12 é menor e não maior, como está afirmando a primeira alternativa. E já a segunda é verdadeira. Se fazer a conta de menos, vai dar 122. E se correto, 122 é maior do que 103. Exercício número 6. Marcelo vai à farmácia e compra 2 produtos, um de R$ 60 e o outro de R$ 15,60. Qual é a terça parte do valor total da compra de Marcelo? Então, a resposta correta é a letra B, R$ 25,20. Por que é a letra B? Então, vamos acompanhar aqui a explicação. Se eu somar os dois produtos, os dois produtos que ele comprou na farmácia, dá R$ 75,60. Aí nós precisamos calcular quanto que é 1/3 desse valor. Esse valor aqui, ó, é um número um decimal, tá? Fazendo o cálculo aqui, como a gente já havia feito nas outras frações, essa parte aqui a gente vai estar retomando no segundo semestre, tá? Mas multiplicando pelo de cima de baixo pelo baixo e dividindo, então 1/3 desse valor, é pegar esse valor aqui e dividir por 3. 1/3 vai dar exatamente R$ 25,20. Por isso que a resposta correta é a letra B. O exercício 7 e os demais a prof vai fazer na segunda etapa. Então, essa aula aqui ela foi composta por a primeira parte do exercício 1 até o 6 e a segunda parte vai ser do exercício 7 até os demais, os restantes que estão faltando. Ok?